Tema da nossa reflexão bíblica de hoje é as escolhas de Deus. Gostaria de convidar a você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Miqueias, capítulo 4, no versículo 2, que nos diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém era uma cidade humilde, era conhecida como a cidade em que nasceu o rei Davi. Mas ela era pequena demais para poder figurar, para ter uma grande importância entre o grupo de milhares de cidades de Judá. Uma cidade simples e para muitos insignificante. Mas foi nesta cidade que Deus determinou que nasceria o seu filho. E ele não nasceria num lugar luxuoso, confortável. Ele nasceria no lugar mais simples desta cidade simples entre milhares de Judá. Por que Deus quis isto? Por que Deus escolheu Belém Efrata? Primeiro, para se cumprir a profecia. Mas no decorrer da vida do seu filho, Deus demonstrou uma lição muito grande, a qual poucos conseguem enxergar, que a grandeza de todas as coisas está em Deus e não nas coisas. Muitos esperavam o Messias como um líder militar, um homem rico e poderoso como foi o rei Davi. Mas, porém, ele surgiu de uma forma completamente oposta a isso. Ele surgiu pobre, humilde, mas, porém, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele demonstrou para aqueles que buscam a sabedoria de Deus o que é o verdadeiro poder, o que é a verdadeira riqueza. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós temos uma maturidade espiritual que nos dá a capacidade não só de compreender, como de vencer qualquer situação, qualquer adversidade. O apóstolo Paulo, ele mesmo testemunhou sobre isso. Aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, tanto sei estar honrado, como também ser humilhado. A maturidade espiritual nos dá a capacidade de enfrentar momentos difíceis e glorificarmos a Deus durante esse período. E nós só conseguimos essa maturidade através do Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele venha atuar em nós. Essa maturidade, ela está entre os frutos do Espírito. E Deus escolheu em toda a sua palavra as coisas simples, as coisas desprezíveis, as pessoas, para poder mostrar ao mundo, tanto físico quanto espiritual,
que o que importa é Deus estar presente. Que por mais que o homem possa ser poderoso, o seu poder não vale absolutamente nada diante do Deus Criador. O faraó do Egito compreendeu isto, quando seu exército foi tragado pelo Mar Vermelho. Muitos povos da antiguidade compreenderam isso. O rei de Jericó, que teve as suas muralhas indestrutíveis destruídas pelo poder de Deus. Os filisteus compreenderam isso, quando um menino venceu um gigante. Então Deus, ele faz escolhas que não são necessariamente de acordo com o pensamento do homem. Ele nos diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos os vossos caminhos. No 9 diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. O pensamento do homem é um pensamento terreno, é um pensamento carnal, é um pensamento imediatista, é um pensamento idólatra. Mas nós, quando permitimos que o pensamento do Senhor venha ocupar a nossa mente, nós estaremos também fazendo uma excelente escolha. Deus, ele deixou bem claro o seu caráter, a sua personalidade em toda a sua palavra. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para poder ungir o futuro rei de Israel, ele estava diante de Eliabe, o filho primogênito de Jessé, o mais velho. Ele tinha uma boa aparência, tinha porte, e o Samuel pensou que aquele seria o escolhido de Deus. Mas Deus lhe disse, não atente para a sua aparência. Eu não sou como o homem que vê a aparência, mas eu vejo o coração, eu rejeito isso. Então as escolhas de Deus, elas são pautadas também pelo nosso livre-arbítrio, também pelas nossas escolhas. Que tipo de pessoa você escolhe ser? Uma pessoa íntegra? Uma pessoa que tem posicionamento de acordo com a vontade de Deus? Uma pessoa que procura colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas? Se essa é a sua personalidade, se essas são as suas atitudes, não tem como Deus não te escolher, se isso for verdadeiro. Mas Deus, ele não escolhe as pessoas altivas, soberbas, arrogantes, mesmo que elas estejam dentro das igrejas glorificando Ele. E também não escolhe soberbos que estão no mundo vivendo a vida do jeito que acham que deve viver e também falam bem dele. As escolhas de Deus, elas não são baseadas nas bajulações do homem, mas nas atitudes do homem. Ele avalia cada coração e escolhe conforme a tua vontade. E o Senhor Jesus diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a cada um de vós. Então vamos aprender com o Senhor a fazermos também uma boa escolha. Não vamos julgar pela aparência, não vamos julgar pelo que os outros dizem, não vamos avaliar pelo rótulo. Vamos buscar o conteúdo. E se esse conteúdo condiz com o que a palavra de Deus nos ensina. Então eu gostaria de deixar para você hoje essa reflexão.
Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome do Senhor Jesus, seu Shamashi.